Jornal da Rede Alesp. E chegou a hora de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre os estudos que apontam ser arriscado reduzir para 10 dias a quarentena para infectados pelo novo coronavírus. Uma pesquisa conduzida no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo sugere que pode ser arriscado reduzir de 14 para 10 dias o tempo de quarentena indicado para casos leves e moderados de Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Camila Romano. Ela é pesquisadora do Hospital das Clínicas e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Boa tarde, doutora Camila. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Como vai? Doutora, em outubro do ano passado, o Centro de Controle dos Estados Unidos sugeriu diminuir de 14 para 10 dias o tempo de quarentena de infectados leves e moderados da Covid-19. Estudo aqui no Instituto de Medicina Tropical, na qual a senhora coordenou, refuta isso. Qual o maior problema desta diminuição de isolamento, doutora? Tá certo. Na verdade, essa recomendação foi feita com estudos relativamente preliminares, né? Então, naquela época, os estudos não avaliaram todo tipo de paciente com Covid. Era uma corte de um determinado hospital ou de um determinado local geográfico. O que a gente fez foi incluir pacientes leves, com Covid leve a moderada, portanto, não hospitalizado, e reavaliou esse tempo de excreção viral, ou seja, quanto tempo um paciente infectado é capaz de transmitir para o outro. E na nossa avaliação, cerca de 25% dos pacientes com 10 dias de doença eram capazes de transmitir o vírus para uma pessoa suscetível. Então, o risco é muito claro. Se a gente diminuir 14 para 10 dias, ainda, em teoria, 25% das pessoas infectadas vão estar transmitindo o vírus. Então, eu acho que 14 dias seria um tempo bem razoável para a gente pensar em continuar no isolamento. E a senhora pode nos contar, então, mais detalhes, doutora, dessa pesquisa, como ela foi feita e dos resultados apontados, além do risco, dessa diminuição de 4 dias de isolamento, o que mais foi detectado pela pesquisa? Então, no início, a gente começou trabalhando com amostras de 14 dias pós início dos sintomas, mas na hora que o CDC resolveu publicar que 10 dias seria o suficiente, a gente começou a coletar amostras de pacientes com Covid leve com 10 dias. E para a gente saber se essa amostra ainda é infecciosa, ou seja, se o paciente ainda tem vírus vivo que possa ser transmitido, a gente coloca esse material num cultivo de células. Então, as células, elas mimetizam o corpo humano, de forma que se houver vírus vivo ali naquela amostra do paciente, nós vamos conseguir vê-lo crescendo naquele cultivo celular. Então, não foram usados, evidentemente, pacientes de verdade para estimar a taxa de contágio. Então, em célula, a gente observou o crescimento dos vírus de indivíduos com Covid após 10 dias de sintoma. Isso deixa claro que, portanto, tendo vírus vivo ali, existe a chance de transmissão. Então, esse foi o principal achado e o que a gente tem tentado avisar as pessoas que, por mais que o Brasil, de uma maneira geral, ainda adote 14 dias, a gente sabe que até por questões econômicas e muitos médicos estão dando apenas atestado de quarentena, de isolamento por 10 dias, fazendo com que o funcionário volte a trabalhar obrigatoriamente após esse tempo. Isso é extremamente perigoso, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que, eu já peguei Covid, agora eu estou curado, eu não preciso nem usar máscara, já peguei, estou imune. E isso não é verdade. Você pode pegar de novo, você pode transmitir. Então, acho que chama atenção para reforçar as medidas de prevenção e de segurança. Agora, doutora, ao que parece, a diminuição desse tempo de quarentena pode potencializar aí a transmissão da Covid-19, ainda mais no estado de São Paulo e o Brasil vivendo uma situação
muito difícil. Então, o ideal é que não seja adotado esse período, né? O ideal é que não seja adotado esse período mesmo. Alguns municípios, inclusive Araraquara, que é onde foi feito esse estudo, estava estudando reduzir para 10 dias, afinal era uma recomendação do Centro de Controle de Doenças, né, que dita as regras. E, por sorte, a gente estava fazendo estudo lá com aquela população e na hora a gente conversou com a turma do Sistema de Saúde de Araraquara, falando, olha, acho que não é uma boa ideia, a gente está conseguindo ver paciente ainda com vírus potencialmente ativo. E aí, algum tempo depois, a gente concluiu a pesquisa e chegou no número de 25%. Então, teve um benefício já direto para Araraquara, só que, infelizmente, como vocês já devem ter visto, essa nova variante apareceu e os números de casos, não só em Araraquara, mas no país inteiro, voltaram a subir. Mais uma razão para a gente não diminuir o tempo de isolamento. A gente não sabe o comportamento dessas variantes novas. A gente sabe que nas variantes antigas, o vírus até 10 dias ainda pode ser infeccioso. E nas variantes novas pode até ser maior ainda o tempo. Então, muito cuidado ao reduzir o tempo de quarentena. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa o que é a carga viral e como ela atua, né? Em diferentes faixas etárias, em idosos, jovens, adultos e crianças. A carga viral nada mais é a quantidade de vírus presente numa determinada amostra ou, no caso, num determinado paciente, né? Então, como que a gente faz? A gente estima por um método molecular chamado PCR, que esse método tanto ele pode te dar um resultado positivo ou negativo, mas uma pequena variação desse teste é capaz ainda de não só determinar se é positivo ou negativo, mas, caso positivo, quanto de vírus tem ali. Já foi visto que pacientes com Covid grave, né, hospitalizados, que precisam de ventilação mecânica, geralmente têm uma carga viral maior. Portanto, mais vírus presentes no corpo. E Covid leve geralmente tem pouco. Para crianças, poucos estudos foram feitos e se viu que aparentemente a carga viral era um pouco menor. Daí veio aquela ideia de que criança não pega Covid ou criança não transmite. Na verdade, ela transmite sim, mas de uma maneira geral, ela tem uma carga viral menor. O que recentemente foi visto, inclusive foi publicado em repositórios, em alguns sites de divulgação científica, é que aparentemente essa linhagem nova, P1, que é a linhagem brasileira, variante brasileira, ela é capaz de causar, né, de se replicar mais no organismo do paciente, portanto, ele apresenta uma carga viral maior. Isso pode ou não estar relacionado a um maior número de hospitalizações, mas a gente ainda não sabe se o maior número de caso grave pela variante está de fato relacionado à carga viral maior ou somente ao fato de que quando tem mais gente infectada, tem mais gente com casos graves proporcionalmente falando. Então, isso ainda está em estudo, o resultado, né, de causa e efeito da carga viral. Mas a gente sabe que em casos graves a carga viral, ou seja, a quantidade tende a ser maior. Quer dizer, doutora, então ainda não podemos afirmar que quem tem uma carga viral maior vai desenvolver a forma mais grave da doença. A ciência ainda não tem essa constatação. Para a variante nova, não. E, assim, pela nossa experiência, né, a gente avaliou principalmente casos leves a moderados em Araraquara, até pela característica do nosso trabalho, não foi ir atrás de paciente hospitalizado, foi ir atrás de pacientes da comunidade que estavam fazendo isolamento em casa, e a gente observou cargas virais altíssimas em pacientes com sintomas muito leves. Então, a gente sabe que, novamente, caso grave tende a ter uma carga viral maior, mas não necessariamente a carga viral alta vai causar um quadro mais grave. Isso depende de como o seu organismo responde e controla a infecção, e não necessariamente o quão agressivo vai ser aquele vírus dentro do seu organismo. Agora, doutora, o Instituto de Medicina Tropical tem um trabalho, aí, um papel fundamental na pesquisa de endemias e pandemias aqui no Brasil. Qual a análise que a senhora faz do momento atual que vivemos da Covid-19
no estado de São Paulo e, lógico, alongando essa análise também para todo o Brasil. Certo. Eu estou notando uma tendência das pessoas a culparem as variantes novas pelo aumento do número de casos. Não é mentira, mas é uma verdade parcial. A gente só tem variantes novas porque a gente deixou que elas aparecessem. O fato da gente parar de usar máscara o tempo todo, relaxar as medidas de isolamento e de higiene, porque eu entendo, está todo mundo cansado já há um ano tomando os mesmos cuidados e não frequentando lugares onde possa ter aglomerações ou não vendo gente da própria família. É pesado, é puxado, mas se não houver um esforço, uma conscientização para que a gente continue atuante nessa prevenção, a gente dá chance do aparecimento de variantes. Porque como que elas aparecem? Quanto mais o vírus se replica pelo mundo, mais chance de ter uma mutação e, com uma mutação, aparecer uma variante mais perigosa. Então, em parte, o que a gente está vivendo hoje, sim, é culpa das variantes, mas elas não apareceram sozinhas. Foi culpa da população de ter deixado o vírus se replicar tanto e adquirir esse tipo de capacidade. Então, o que eu acho agora é, mais do que antes, até vamos prestar atenção no próximo em si mesmo. Não é porque já temos vacina que nós estamos protegidos. Muito pouca gente foi vacinada ainda, ou seja, o vírus está circulando e a gente está com a falsa impressão de segurança. Isso não é real e eu acho que a gente tem que se conscientizar disso o mais rápido possível. Tá certo, doutora Camila Romano, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até mais. Obrigado, doutor.